No mundo da engenharia estrutural, há um lugar onde a inovação se encontra com a força. A criatividade se une à solidez. E o futuro começa com uma estrutura resistente. Nossa história começou nas bases do sonho. Há décadas, visionários se uniram para transformar a ABS, um movimento que mudaria a engenharia estrutural brasileira. Somos uma comunidade de engenheiros idealistas, movidos pela paixão por desafios complexos, pela sede de conhecimento e pela determinação de enfrentar o extraordinário. Fizemos um pacto com o futuro para conectar talentos, para impulsionar o presente e para traçar um caminho onde a inovação nunca conhece limites. A força da nossa união é o que nos diferencia. É o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a paixão que nos tornam incomparáveis. Aqui, acreditamos que cada projeto de estrutura é uma peça vital, uma sustentação para os sonhos, as inovações e as conquistas. Nossos membros desfrutam de benefícios concretos, desde conhecimento de ponta até oportunidades de desenvolvimento que iluminam o caminho. Hoje, adotamos um novo lema. Juntos, encontramos melhores soluções. São mais do que palavras. É o nosso compromisso de enfrentar desafios complexos, de mãos dadas. Nosso legado está vivo. Nossa jornada é emocionante e o futuro é brilhante. Continuaremos a moldar a engenharia estrutural e a inspirar as próximas gerações. Na ABS, somos mais que uma associação. Somos uma comunidade de profissionais apaixonados. Junte-se a nós e faça parte de uma jornada construtiva. Juntos, encontramos melhores soluções. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma palestra aí do Projeto ABS em Renovação. Eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui conosco essa noite e eu venho trazer um recadinho para vocês. Para quem não se inscreveu ainda e tem interesse, o Prêmio Talento tem as inscrições abertas aí até o dia 16. É um projeto muito legal que a ABS vem fazendo. A gente já está na 22ª edição. A Mari, que é integrante aqui da Renovação, jogou para vocês no chat aí um link. Caso vocês tenham interesse, a gente tem até dia 16 para fazer a inscrição, então não perca essa oportunidade. É um projeto bastante interessante. Vamos lá, né? Para quem não conhece a ABS Renovação, ela foi criada em 2023. Ela nasceu com a missão de construir a ABS do futuro. A ABS, para aqueles que ainda não têm tanta proximidade, ela é uma entidade de classe sem fins lucrativos que reúne e representa engenheiros de estruturas, onde o seu principal propósito hoje é valorizar o projeto estrutural no mercado da construção civil, compreendendo as necessidades dos clientes e garantindo um retorno justo pelo serviço prestado por nós engenheiros. Nós da ABS Renovação, a gente busca trazer inovação, novas ideias, obviamente sempre alinhado com os objetivos da ABS. A gente promove uma renovação contínua da nossa entidade, né? E a gente acredita que a evolução ela é essencial para que a gente possa manter a associação ativa e preparadas para os desafios que a gente tem no nosso setor. Além disso, a gente também conta com questões de conexões entre gerações, né? Então, um dos pontos que a gente levanta e também a gente enfatiza é a importância do networking e da troca de experiência entre jovens profissionais e engenheiros mais experientes. Essa interação ela fortalece a formação de novos membros, enriquece a comunidade da engenharia estrutural e une o conhecimento consolidado em novas perspectivas, né? Então, com isso, a gente consegue impulsionar uma nova e uma inovação e promover um crescimento sustentável e também um crescimento da profissão. Para aqueles que ainda não nos conhecem, a nossa equipe hoje da BC Renovação, ela tem a Fernanda. Muitos de vocês devem conhecê-la pela TQS, ela está no nosso conselho. Hoje, na nossa diretoria, nós temos a Patrícia Bonilha como presidente. Na parte de palestras, tem eu como vice-presidente, e junto comigo eu tenho a Mariana e o Léo, que estão sempre me ajudando aqui nesse processo de escolhas dos nomes,
e todo por trás ali, né? Temos também na parte de eventos a Mayra Silva, junto com elas a gente tem o Carlos, a Ludmile, a Luana, a Rebeca. A Rebeca fez uma palestra no mês passado para gente, de pontos, foi muito interessante. Logo, logo a gente vai jogar ela lá no YouTube para vocês. E temos também na parte de marketing a Osana e a Juliane. E temos a Camila que nos auxilia também no administrativo. Hoje essa é a equipe da ABS Renovação. Temos por trás também ó, os nossos conselheiros, né, que são membros que fazem parte da ABS. Hoje, quando a gente vai falar das nossas principais atividades, a gente pode listar esses 5 tópicos, que são concursos estudantis, palestras, networking, interação profissional, desenvolvimento profissional. Quando a gente fala de concurso estudantil, a gente tem parceria hoje com universidades, empresas do setor. A gente sempre tenta promover e aproximar o meio acadêmico do da área de engenharia em si, né? Então, a gente traz palestras, tenta fazer essa conexão entre jovens e profissionais mais experientes e também sempre tentar ajudar no desenvolvimento e capacitação dos profissionais. Para quem não conhece muito a FIM, eu trouxe para vocês aqui um dos projetos que foi realizado pelo pessoal de eventos. Foi em novembro do ano passado, o Instituto Mauá de Tecnologia, em parceria com nós da ABS Inovação, foi feito o desafio estudantil, né? No caso, os alunos de engenharia civil tiveram a oportunidade de exercitar a questão de interpretação de projeto, por meio de construção de um galpão pré-moldado, em uma escala menor, né? Cada elemento estrutural desse galpão, ele teve viga, pilares, lajes, escadas, ele foi impresso em 3D, e os estudantes tiveram que fazer as montagens, foram divididos em 4 equipes, e aí no final a gente teve esse resultado aqui, com um trabalho muito legal. Sobre as palestras hoje, algumas pessoas não sabem, mas recentemente a gente implementou o certificado, que é para o estudante utilizar como hora complementar na faculdade, ou até o pessoal que às vezes gosta de utilizar nas redes sociais, né? A gente só pede para ter alguns pontos de atenções, que seria tomar cuidado com o login que vem no Zoom, a inscrição no Simpla. A gente pede que a pessoa participe pelo menos 70% do tempo da palestra e a gente geralmente manda esses certificados em até 30 dias, tá? Quando eu falo para tomar cuidado na inscrição no Simpla, é porque a gente pega essa lista que vem do Zoom e faz o checklist com o Simpla para fazer para a liberação do certificado. Então, tomem cuidado com o nome que vocês colocam aqui, para a gente não ter problema de não conseguir identificar para mandar o certificado. E o nome que vai é o nome cadastrado no Simpla, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, queira nos conhecer, fazer algo junto, aqui eu deixo o contato da ABS Renovação. E agora a gente vai falar do que vocês já estão esperando, né? Hoje a gente conta com uma palestra com o Maurício Sgarbi. O tema da nossa palestra hoje é estrutura mais leves, obras mais rápidas, estudo de casos de propensão. Acho um pouco provável que vocês não conheçam o Maurício, mas eu vou fazer uma apresentação dele aqui para vocês. O Maurício é engenheiro civil pela Universidade Federal Fluminense em 2005. Ele é mestre em ciências pela Universidade do Rio de Janeiro pelo Programa de Engenharia Civil, área de estruturas, em 2008, com dissertação de contribuição da rigidez à flexão das lajes para a estabilidade global de edifícios. Ele foi sócio da CSP, Projeto Consultoria, desde 2007, colaborador desde 2005, atuando em auditoria e execução de projetos estruturais para maiores construtoras do Brasil, com edifícios residenciais, comerciais, estruturas especiais em concreto armado, protendido, estruturas pré-fabricadas e estruturas metálicas. Ele é responsável principal por mais de 8 milhões de metros quadrados de estruturas executadas entre projetos e auditoria. Hoje ele é sócio-diretor da Sigma 1 Consultoria e Projetos desde 2012, atuando na elaboração de projetos de estrutura e fundação na área predial e industrial para as principais construtoras e incorporadoras do Brasil. Ele tem mais de 3 milhões de metros quadrados projetados como responsável técnico pelo CREA Rio de Janeiro.
Ele é diretor da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, ABS, na Regional do Rio de Janeiro, professor da TQS Informática, principal empresa de software que a gente tem hoje no Brasil. Ele foi professor concursado na Universidade Federal Fluminense, por 12 anos, chegando a adjunto nível 4. Ele foi professor no curso de pós-graduação de algumas instituições. Ele deu aula de elementos estruturais protendidos pelo grupo UNBEC, elementos estruturais protendidos do grupo IDD, pós-graduação de engenharia de estruturas, pós-graduação de engenharia de estrutura do UCF e Unicamp. Ele ministrou centenas de cursos de extensões, né, e palestras nas principais capitais do Brasil, com mais de 4.000 engenheiros treinados, inclusive diretores e gerentes dos maiores escritórios de cálculo do país. Maurício, muito obrigado por aceitar participar desse momento conosco. A partir de agora, eu passo a palavra para você e deixo já aqui um muito obrigado em nome da equipe da Renovação. Muito obrigado, Yara, pelo convite. Fico bastante contente de estar contribuindo com o trabalho da ABS Renovação. Realmente, o trabalho que vocês estão realizando foi legal, que eu não conhecia em detalhes, né? Você apresentou ali o organograma, né, de vocês, né, a organização de vocês, né, com os nomes aí que estão é, fazendo, né, esse trabalho sensacional, tá? Tenho acompanhado, né, as palestras, né, tenho acompanhado aí que vocês têm realizado. Parabéns. Feliz aí de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco aí de conhecimento, né, em um tema, até foi você que sugeriu, né, Yara, esse tema aí da proteção, né? Então, realmente a gente tem um estudo de caso bem interessante, né, que inclusive falamos sobre ele no último evento da Associação Brasileira de Proteção. Então, fico feliz aí de estarem, de ter esse público aí. Muito obrigado aí pela presença também, tá, pessoal? Então, vamos lá. Hoje a gente vai mostrar aqui um estudo de caso, tá? Antes de começar a palestra propriamente dita, né? Só para fazer um apanhado do que a gente vai fazer. Então, efetivamente, a ideia seria ir direto aí para o estudo de caso, né? Para mostrar aí a comparação, né? Citar aí os aspectos relativos à solução da proteção, a solução que seria em estrutura convencional. Mas eu pensei que agora eu vou fazer uma abordagem bem rápida, tá? Sobre o que é o concreto protendido, né? Porque, de fato, eu acabei não me atentando que, naturalmente, alguns de vocês nunca projetaram, nunca tiveram contato com o concreto protendido. Então, eu vou fazer uma abordagem bem rápida, tá? É, a, a Yara citou aí, a minha história, né? O que a gente já fez aí dentro da carreira de professor e de engenheiro estrutural, atuante no mercado. E eu tenho também, continuo sendo sócio-diretor da Sigma 1, né? A gente atua elaborando projetos, como ela citou aí, para todo o país. E eu tenho um ecossistema de treinamentos e mentoria, e a gente aborda, a gente tem nele a metodologia que é a do método de esgarro e proteção, né? A gente teve a oportunidade de treinar engenheiros dos grandes escritórios do Brasil que não utilizavam, em muitos casos, o concreto protendido, especialmente para pavimentos. Então a gente teve essa oportunidade, né, de ministrar aí, acho que centenas de treinamentos, né, pelo Brasil e também estar dentro desses escritórios, né? Então a gente hoje tem uma metodologia que a gente faz aí pelo menos uma aula por mês, né? Temos ali uma plataforma com treinamentos. Então eu vou usar isso como base rapidamente, tá? Só para realmente mostrar para vocês um pouquinho do concreto protendido, tá? Antes de efetivamente ir para o estudo de caso, tá certo? Compartilhar aqui a minha tela. Tá? Vai ser uma breve introdução aí do concreto protendido para que a gente possa entender mais na frente aí o que a gente vai fazer. É, Então, basicamente, como funciona o concreto protendido, vou mostrar antes aqui, né? Tá estranho aqui, peraí. Deixa eu ir por aqui que eu acho que vai ficar melhor. Então a gente tem aqui uma estrutura que seria de concreto simples primeiro, né, para introduzir a proteção. Primeiro a gente está colocando sem aço e naturalmente a gente tem uma ruptura frágil aqui no concreto que não apresenta boa resistência à tração. Então, quando a tensão de tração resistente do concreto é atingida, ele simplesmente rompe numa ruptura frágil sem aviso prévio.
certo? O concreto ele tem essa característica, ele não tem a propriedade da ductilidade que tem o aço, certo? E aí a gente, para resolver esse problema, coloca aqui as armaduras. Então, a gente tem agora um novo material que é o concreto armado. Então, esse casamento ele dá muito certo em função de alguns fatores, entre eles a aderência que existe entre o aço e o concreto, então eles conseguem trabalhar em conjunto por isso, entre outros fatores, né, como apresentarem um coeficiente de dilatação térmica muito próximo. Os dois materiais têm praticamente o mesmo coeficiente de dilatação térmica, então eles podem efetivamente trabalhar dois materiais diferentes, formando um único material, que é o nosso conhecido concreto armado. Só que uma coisa que a presença do aço não resolve é o aparecimento de fissuras. Então, realmente, a gente tem esse problema para resolver. Logicamente que o concreto armado é o material mais utilizado do mundo, então o fato de o material apresentar fissuras não impede a utilização dele. Porém, as fissuras representam um aspecto, um ponto negativo do concreto armado. E aí é justamente aonde entra a proteção. A ideia, né, seria, né, não vou passar rápido aqui, né? Então, quando a gente introduz aqui um estado de tensões de compressão, através de elementos externos, né, e já vou conceituar a proteção é justamente esse conjunto de elementos externos que está introduzindo no elemento estrutural esse estado de tensões adicional aos carregamentos externos, ao estado de tensões que é introduzido pelos carregamentos externos, certo? Então, a gente aqui, qual é a ideia lógica, primeiramente? Ora, eu vou colocar ali uma carga centrada, né? Uma carga atuando no centroide da seção transversal da peça, certo? Beleza. E realmente ajuda, porque isso aqui a gente está gerando uma tensão lá da resistência dos materiais, uma tensão de P sobre A. Então, logicamente, a gente está aliviando essas trações que estão gerando essa fissuração. Beleza? Ok. Então, o conceito de proteção começa com essa demonstração, certo? Ou seja, a gente vai ter aqui, e eu vou, em muitas vezes, aqui a gente vai focar no exemplo prático, né? Mas na minha abordagem, na minha metodologia, né? Muitos aqui são meus alunos, né? Já foram meus alunos aí pelo Brasil também. É, a gente tem um conceito aqui associado a ter a denominação desse elemento, que é o cabo, como um tirante, muitas vezes. Eu vou chamar de cabo tirante, dependendo da situação. Eu diria que aqui, no primeiro momento, como a gente está numa linha didática, eu vou dizer que a gente está colocando um tirante aqui, ou seja, um tirante é um elemento, e realmente nesse caso é um tirante bem clássico, né, porque ele é reto. E eu estou colocando um tirante que está tensionado, e aí, quando ele tende a retornar para a configuração inicial dele, do comprimento inicial, ele é impedido pelas ancoragens. Então, esses elementos aqui, que estão aqui junto à setinha da carga P, são os elementos que a gente chama de ancoragem, ou seja, essas ancoragens são justamente os elementos que impedem que o cabo retorne para o comprimento inicial dele, ou seja, que ele se mantenha tensionado e, naturalmente, essa manutenção dessa tensão, desse alongamento, faz com que seja introduzida uma carga aqui no elemento estrutural. Então, o elemento de concreto protendido assim foi formado. Beleza? Então tá jóia, né? A principal função é eliminar ou reduzir as tensões de tração no concreto. Esse é um ponto, tá? Eu não vou falar mais detalhes, né? Então aqui é o caso clássico, né? Mostrando, inclusive, isso que é importante também, tá? Essa figura é bem ilustrativa, eu acho que eu não tenho outras que sejam nessa linha, certo? Mas veja que nessa figura aqui a gente já tem uma situação que é o quê? O cabo excêntrico, o tirante excêntrico, né? Que a gente pode continuar chamando de tirante por enquanto. Então a gente tem o tirante excêntrico, certo? Que no caso gera uma eficiência maior, tanto em relação às tensões, porque aqui a gente só tem, né, no anterior, a gente só tem o P sobre A, né? Já aqui, a gente tem, além do P sobre a gente tem também o quê? Um momento. Então, a gente tem, sim, o P sobre A, continua aqui. Caramba, tá dando problema aqui. Deixa eu tentar de novo. Voltar aqui. Agora desenhou. Vamos ver aqui.
Então aqui a gente tem, vou tentar embaixo. Continua tendo P sobre A, só que pela excentricidade, a gente tem também o quê? Um momento, certo? Temos um momento aplicado aqui. E esse momento aplicado, o carregamento centrado não gera nenhum deslocamento ortogonal ao eixo da peça. Gera só, no caso aqui, uma compressão, um encurtamento na direção do eixo da peça. Mas agora que a gente tem esse cabo excêntrico, eu tenho, além do P sobre A, um momento que é a força vezes a excentricidade, certo? Não está aqui demonstrado, realmente não era a ideia mostrar aqui, tá? Então, só estou mostrando aqui para ilustrar um pouquinho. Então, a gente tem a estrutura, e aqui é legal que mostra justamente o quê? Não sei se dá para enxergar aqui, mas a gente tem a estrutura deformada. Então, a gente mostra aqui, inclusive, com essa figura, que também tem o intuito de mostrar ali um sistema de proteção clássico, né, com o macaco fazendo ali o alongamento do tirante, do cabo, né, e depois liberando esse cabo, de modo que as ancoragens é que vão fazer essa conexão do tirante, que não vai retornar para o comprimento inicial, vai se manter alongado, a conexão do tirante com a peça estrutural. E a gente tem aqui o que? Um deslocamento, né? Aqui vejam que a gente tem o quê? Tem um deslocamento aqui que é contrário ao deslocamento gerado pelas ações gravitacionais. Então a proteção ela tem duas funções principais, tá? A função de eliminar ou reduzir as tensões de compressão, as tensões de tração geradas pelos carregamentos gravitacionais e também gerar um estado de deformação contrário ao estado de deformação das ações gravitacionais, certo? Então, a protensão é um conjunto de cargas equivalentes. A gente vai mostrar esse conceito aqui antes de entrar no exemplo prático, tá? Mas já estou antecipando. É um conjunto de carregamentos equivalentes que gera, além de um estado de tensões que tem por objetivo reduzir ou eliminar as tensões de tração, que são as nossas vilãs, né? Que geram aqui essa fissuração, certo? Além disso, a protensão também, ela naturalmente, né? Pelo objetivo número um dela, ela naturalmente, porque quem gerou aquela tensão de tração ali foi o momento fletor, né? Que gerou aquela tensão de tração. No caso aqui do âmbito apoiado, o momento fletor positivo. Então a protensão, ela, de maneira natural, como ela vai gerar aí no caso, quando ela é excêntrica ou quando ela tem uma disposição que seja similar a essa, vai ter que combater as tensões de tração desse momento, ela vai gerar naturalmente um momento que é contrário àquele do carregamento gravitacional. Então, ela vai gerar essa situação aqui, certo? Vai gerar um deslocamento contrário ao das ações gravitacionais, beleza? Então, dois tópicos aí relacionados à protensão. E à medida que ela limita essa tensão de tração aqui também, ou ela elimina as tensões de tração, mas que ela limite as tensões de tração de modo que a gente não tenha fissuras, por exemplo, em serviço. Tá? Não necessariamente ela vai zerar. Inclusive, no caso de edifícios, é muito raro a gente conseguir, num projeto para ter uma otimização de materiais, né, uma racionalização no uso dos materiais, é muito difícil a gente zerar essas tensões, que seria a proteção completa. Normalmente a gente trabalha com a limitada, que é o quê? A gente limita, ou seja, realmente a proteção ela gera uma tensão de compressão que vai diminuir essa tensão de tração das ações gravitacionais, porém, essa diminuição ela vai gerar uma tensão de tração resultante, de modo que eu não vá ter essas fissuras aqui em serviço. Na ruptura vai ter, logicamente, mas em serviço você não terá essa fissuração. E o que isso gera? Gera um aumento da rigidez da estrutura. Ou seja, a gente não precisa considerar a rigidez equivalente ali, considerando que a estrutura entra no estágio 2. A gente pode considerar a inércia bruta da peça. E isso tem um grande ganho para que a gente possa ter deformações na estrutura em menor intensidade, certo? Menores deformações na estrutura pelo fato da gente eliminar a fissuração. A gente não elimina necessariamente a tração, mas elimina a fissuração, porque vai ter uma tensão de tração aqui que o concreto resiste a ela, né? Ela vai ser menor do que a resistência à tração do concreto, beleza? Então, só para introduzir aí, né, aqui o conceito, né? Vou falar aqui, né, de questão de carga equivalente, mas essa figura é legal para mostrar o que eu estou dizendo. Ó. A gente tem um momento externo que gera aqui uma tensão, no caso aqui, uma tensão de tração,
embaixo, né? Certo? E a proteção, aqui é a proteção, né? Então, o que que acontece? A proteção, ela gera essa tensão aqui de compressão, né? Então, isso aqui é tudo compressão. E embaixo também gera compressão, que o cabo está embaixo, né? Como a gente viu ali, né? Tá certo? Beleza, excelente. Então, aí a gente vai ter uma combinação, esse aqui já é o resultante. Esse resultante aqui no caso a gente tem a proteção completa realmente, mas também é possível que a gente tenha aqui uma situação que eu tenha aqui uma certa tensão de tração, certo? Em edifício é bem comum que a gente tenha isso aqui, tá? Sim, eu tenho uma tensão de tração, ok. Eu tenho uma tensãozinha de tração, só que essa tensão aqui ela tem que ser limitada, certo? Tem que ser limitada a tensão que o concreto resiste à tração na flexão, tá certo? Beleza, show de bola. Acho que aqui já. Aí, só para mostrar aqui, aí eu vou para a apostila aqui do nosso treinamento também, para mostrar uma situação. Basicamente, uma outra forma da gente tratar a proteção é assim, né? Mostrar, tratar a proteção como um conjunto de cargas equivalentes. Naturalmente, a gente vai gerar aquele efeito também, tá? Então, aqui no caso, uma viga contínua. E o que a gente faz normalmente nos sistemas computacionais é isso. É tratar a proteção como um conjunto de cargas equivalentes. E aí fazer uma análise exatamente como a gente faz para estruturas de concreto armado. Fazendo as combinações de ações, fazendo as verificações de deformação. E o que a gente tinha de carregamentos eram, por exemplo, né, para cargas gravitacionais, peso próprio, demais permanentes, acidentais, e agora temos quem também? A proteção, tá? Beleza? Então, só para a gente dar assim, fazer essa introdução, achei importante, tá? Mesmo que seja aí bem rápida, né? Mas entendi que realmente seria importante a gente fazer para poder mostrar para vocês, né, qual é a nossa ideia. E talvez seja interessante também a gente mostrar o conceito aqui de como, de qual é esse elemento protendido, né? Aí, no momento mais à frente, a gente também pode estar mostrando isso aí. Bom, então aqui é um estudo de caso, um projeto em Vila Mariana, São Paulo. Foi, inclusive, não fizemos sozinho, né? Não estamos fazendo sozinhos esse projeto, é junto com, né, e esse estudo, né? Tudo está sendo feito aí em quatro mãos também com o escritório associado da ABS, né? A Planear, né? Do engenheiro Marcos, tá? Então, aqui é o case, né? Então, a situação aqui, né? São 21 pavimentos, né? 58 metros de altura, tá? Na Vila Mariana, São Paulo, alto padrão. E aqui é o seguinte, né? A solução inicial, né, assim, concebida com estrutura convencional, deixa eu mostrar aqui o pavimento tipo primeiro, isso aqui ficou um pouco fora de ordem, tá? Mas o que acontece? Aqui a gente tinha, né, uma situação, né, com essa necessidade aqui, né, de elementos estruturais que eram necessários não somente para atender a deformação da estrutura, como também a estabilidade global. O que acontece? No caso, né, da gente ter lajes menos espessas, né, lajes com espessuras menores, você considerar ela na estabilidade, muitas vezes a gente tem picos de esforço e ela não passa, né? Então, a gente precisou usar o modelo, no caso aqui do TQS, né, que considera somente pilares e vigas, né, é comum para estruturas convencionais a gente usar esse modelo, até porque nesse caso a importância da laje realmente é menor. Então, mas isso leva a uma necessidade muitas vezes de mais pilares, né, de enrijecimentos de núcleos, para que possamos ter a compatibilidade, certo? Devido aí não só atender a deslocamentos, como também atender esse contraventamento para ações laterais, né? Atender parâmetros de gama Z, parâmetros de limite de deslocamentos, né, em serviço, beleza? Então, e isso gerou, né, essa quantidade de pilares aqui, gerou uma quantidade de transição aqui, como a gente está mostrando nessa figura, né? Uma transição muito densa. Aqui em Vila Mariana, São Paulo, então a gente tem aí uma condição bem desfavorável aí para compatibilização de tipo, compatibilização de tipo com estacionamentos, principalmente, né? Com as áreas de uso comum dos pavimentos inferiores, mas principalmente com vagas de garagem, com layouts relacionados aí à circulação de veículos, enfim. Realmente a gente precisou fazer a transição de praticamente todos os pilares aqui. É bem comum que seja assim, tá? É bem comum que a gente não consiga realmente seguir com grande parte dos pilares, certo? E aqui na convencional, o que acontece, pessoal? Uma coisa importante também
né, que primeiro que a gente não está aqui, é uma coisa importantíssima, a gente não está aqui para dizer que uma solução é muito melhor que a outra em todos os casos. Não é assim, tá? A proteção realmente é muito subutilizada no Brasil. A gente está melhorando isso, né? Está realmente começando a utilizar mais a proteção como solução em muitos casos que ela precisa realmente ser usada para que tenhamos a melhor solução técnica e econômica, mas não tem nenhuma solução mágica aqui. A estrutura em concreto armado também é excelente, também tem utilização pertinente em grande parte dos casos, eu diria que até a maioria dos casos, tá? Mas nesses casos aqui, que a gente tem transições, por exemplo, muita incompatibilidade entre os pavimentos tipo e os pavimentos de embasamento, a proteção ela cai realmente como uma luva, tá? Cai como uma luva mesmo, porque a gente consegue otimizar, e por algumas razões. Por ter menos pilares, logicamente, a gente consegue maiores vãos, né, com a utilização da proteção, e também a questão de alinhamentos. Aqui é difícil você tirar pilar de alinhamento de fachada, algumas situações a gente não consegue fazer o que na proteção a gente consegue uma mobilidade nos pilares aí, como a gente vai ver, estou antecipando um pouquinho, e isso proporciona ali uma chance da gente descer com o pilar direto até a fundação, do tipo, que não seria possível no convencional. Então a gente fica mais amarrado no convencional aqui, a alinhamentos de vigas, alinhamentos de pilares, a viga não sai fazendo curva, que nem o cabo faz, né, em planta. Ou seja, realmente a proteção, nesses casos aqui, ela, como a gente vai ver, né, a gente está caracterizando aqui tanto a transição como o pavimento tipo. E aqui, né, aqui é o tipo, né, espessura média, né, mostrando aqui também, para a gente falar aí também de consumos. Vou botar aqui o tamanho certo. Bom, ponto de atenção, a complexidade da execução, né? Formas, a concretagem, as armações, são muitos elementos, né, que a gente tem, tanto na transição como no pavimento tipo. Então, a compatibilização com outras disciplinas também é complicada, certo? A gente tem ali necessidade de furar inúmeras vigas, né, para que tenhamos a passagem de instalações hidráulicas, principalmente, certo? Então, realmente, o prazo para execução acaba realmente sendo bastante expressivo, né, em função dessa complexidade de forma, né? Claro, né, você tem as armações dos N elementos aí também, mas a forma é que é o mais crítico, tá? A concretagem é crítica, um pouco menos. Claro que se você tiver ali um pavimento todo liso, é muito melhor. Mas, caso a gente não tenha, também não é uma diferença tão substancial. Então, o principal ponto crítico são as formas e as armações também, né? A gente acaba realmente tendo que lidar ali com um conjunto de armações para uma quantidade de elementos enorme, e isso realmente torna todo o processo mais complexo, com um prazo mais estendido também. Bom, e olha só, até eu estou mostrando na verdade ao contrário, né? Deixa eu mostrar primeiro o pavimento tipo, né? Então, o pavimento tipo, olha só como é que ficou com a proteção. Esse projeto ele é bem especial, vou mostrar para vocês aqui quem tem aí mais afinidade, né, já com o projeto de proteção, tá? Então vai ser um pouco mais na frente que a gente vai mostrar. Então não se preocupe se você tem aí, né, uma experiência menor com proteção. A gente está fazendo essa abordagem inicial aqui, independente do que eu vou mostrar mais para frente, tá? Mas eu vou depois mostrar um pouquinho dessa solução, aí, algumas questões interessantes aí referentes a ela, beleza? Bom, então aqui a gente conseguiu realmente otimizar bastante, né? Aqui ter vãos aqui bem significativos, de fato, tá? É, e realmente, com a utilização da proteção, com esses conceitos que a gente mostrou aqui, dessa carga equivalente gerada, né, nesse conceito aqui, porque assim, o que que acontece? Acredito que vocês vão confirmar o que eu vou dizer aqui. As definições do pavimento em concreto armado, né, para quem está mais acostumado, a gente define ali espessura de laje, dimensões de viga, vãos de pilares. Essa definição ela passa basicamente pela necessidade de atendermos ao estado limite de serviço de deformação excessiva. Confere? Acredito que vocês vão confirmar. Escreve aí no chat, ó, vamos lá. Ó, se você tem aqui, né, é que eu vou colocar um pavimento que já está com a proteção, tudo bem, né? Eu vou estar mostrando aqui com a proteção. Basicamente, o que você define aqui de espessuras de laje, quantidade de vigas, dimensões de vigas,
localização de pilares aqui. Essa definição da forma de um pavimento num projeto de estruturas, né, vamos generalizar aqui, ela normalmente é feita para atender ao estado limite de serviço de deformação excessiva, não é verdade? Não é isso, pessoal? Não é para atender isso aqui? Aí flecha após a construção da alvenaria e a flecha total. Confere? Ou vocês fazem essas definições em função do estado limite último? Nos meus projetos é assim. Eu defino o estado limite de serviço, eu defino a estrutura pelo estado limite de serviço. Aí, beleza, defini ali localização dos pilares, dimensões dos pilares, das vigas, das lajes, locação das vigas, enfim. Defino isso para atender ao estado limite de serviço de deformação excessiva. Quando tem alvenaria, normalmente é a deformação após a execução da alvenaria. Concordam com isso, pessoal? Ou vocês usam, ou vocês verificam o estado limite último? Confere que é assim para de vocês também? Pode escrever no chat aí, pessoal. Está limite de serviço. LS. Vou até escrever aqui, ó. LS. Escrevi. LS. Definição da estrutura é para o LS. A gente define para o LS. Normalmente, né? Confere. Se você também define a estrutura para o LS, confirma aí. O Cleidson foi aqui polêmico, né? Porque é muito difícil, sinceramente, assim, a única coisa que realmente o estado limite útil que manda nas definições é quando a gente tem punção, laje lisa, realmente a punção pode ser relevante nesse sentido, mas mesmo assim, quando a gente atende deformação em laje lisa, normalmente a punção está folgada, tá? Pelo menos na minha experiência aqui. E é isso. Normalmente, as definições para atender, porque você vai precisar atender os dois. Só que você consegue atender o ELU e a estrutura estar muito esbelta, de modo que ela não passe no estado limite de serviço. Agora, o contrário, não. Ela passando no estado limite de serviço, deformação excessiva, 99% das vezes, eu posso dizer que, né, tenho realmente bastante experiência aí projetando, 99% das vezes o ELU está passando. Então a gente define a geometria para atender ao LS, deformação excessiva, e efetivo o ELU. O que é efetivar o ELU? É definir as armaduras. Basicamente é isso. É dimensionar as peças. E dimensionar as armaduras e detalhar as armaduras. Né? Sim, atendimento ao ELU. Né? Mas normalmente, tá? Agora, proteção, para você definir os cabos, realmente. Aí você. Não, proteção é igual, né? Atender o estado limite de serviço. Agora, concreto armado também. Você define a estrutura para atender o estado limite de serviço. Até estabilidade global. Até estabilidade global. Você, normalmente quem manda é o H/1700. Ou os prédios mais altos, aceleração no topo, enfim. E aí o ELU é uma consequência. O ELU você precisa checar, né? Então, só para a gente poder estar alinhado com isso, né? Pelo menos na minha prática, se eu defino a estrutura pelo ELU, ela normalmente, né, se eu definir ali otimizando o ELU, ela não vai passar no LS deformação excessiva. Agora, o contrário, não. Se eu defino no LS, o ELU, normalmente 99% das peças passam, né? Ah, tá bom, tem uma viga que tem uma outra chegando muito próxima a ela. Mas assim, são casos bem específicos. Aí o cortante pode não estar passando. Mas são situações realmente bem. Estou falando de pavimentos propriamente ditos aqui, sem transição, né? Se tem transição, já muda um pouquinho, né? Bom, tudo bem. Eu coloquei isso aí só para a gente poder estar alinhado, né, nesse conceito da definição aí, que eu acho que é relevante, né? Tá? Da estrutura. Então aqui foi bem interessante, né, que a gente conseguiu, de fato, né, ter um pavimento bem esbelto, né, que, como a gente viu aqui, ó, considerando a fluência, inclusive, ó, colocando aqui, simplificando, né? 2.3, vai. Considerando que a faixa de fluência aqui, quanto é que deu? Quase 5 centímetros, né? Então, realmente, a estrutura ela tá aí num nível de deslocamentos muito elevados, né? Certo? Então, assim, sem a proteção aqui. Só que com a proteção, né, aí a gente vai mostrar aqui, né, o conceito, né, porque normalmente é aqui que a gente define. Olha só o que a proteção conseguiu fazer com essa estrutura, né? Então, eu vou colocar aqui agora sem afluência, né, para a gente poder visualizar, e vou colocar uma combinação de serviço aqui que é comumente utilizada para verificação de deformação, que é a quase permanente, né? Então, tá aqui, né, a estrutura com carregamento gravitacional. E aqui eu vou colocar no TQS o caso proteção, chama de força de alívio, tá? Então, basicamente, a gente vai ligar aqui o força de alívio. Olha só o que aconteceu, ó.
Olha só o alívio que deu, né? Vou até colocar aqui para vocês entenderem aqui, ó. O que que a proteção faz, ó? Justamente, ó. Eu coloquei proteção e ele gerou esse estado de deformação, ó. Quando eu tinha só as ações gravitacionais, é tudo para baixo, né? Aqui, ó. Desce tudo. Aqui a deformação, né? Eu coloquei exagerado de propósito. E aí, quando eu coloco a proteção, que é esse curso ali, ó, ele resolve, né? Ele faz justamente essa ação aqui. Então, só para vocês entenderem. E aí, assim, nessa verificação após a execução da alvenaria, essa combinação ela ainda está conservadora, certo? Que é o default do programa. Então, quando a gente liga ela aqui, ó, olha como é que ficou maravilhoso, ó. 1 centímetro só. E nessa pontinha de balanço aqui, um balanço de 4 metros aqui, né? Então, no meio do vão ali, aquele vão grande, ó, deu 0,78. Então, assim, nível de deslocamento ficou extremamente formidável. Ficou muito bom. Então, a gente só conseguiu fazer isso, né, numa estrutura tão esbelta como essa, com a utilização da proteção, certo? Então, só para mostrar essa viabilidade efetivamente que estamos citando aí, né? A conformidade. Só para a gente mostrar a conformidade dessa forma que a gente está apresentando, que é o ponto crítico, tá? A verificação dos deslocamentos. E no caso, quando tem alvenaria, eu diria que em 100% dos casos que tem alvenaria, a verificação de deslocamentos dimensionantes, a que realmente vai definir a forma, é a verificação após a construção das alvenarias, tá? Que precisa se limitar a L sobre 500, 10 milímetros, ângulo na alvenaria de 0,0017 radianos, enfim. A gente tem ali as verificações pertinentes à alvenaria. A outra verificação, né, entre outras verificações que temos, né, as principais são a da alvenaria e a flecha total, né, que é essa aqui, tá? Que é considerando fluência para todos os carregamentos, e aí não é após a alvenaria, é desde o início da execução, né? Aí a gente tem aqui um valor de 1,92, né? Aqui eu estou colocando, ó, 2,3 vezes o peso próprio, 2 vezes a permanente, 0,4 acidental, e a proteção está entrando com um valor de 2,5. A proteção ela entra antes do próprio peso próprio, porque o peso próprio você reescolhe, isso só entra depois de 28 dias. A proteção ela já fica introduzida ali, desde a atuação inicial dela, ali normalmente em 5 dias, né? Tá? Então ainda tem esse efeito favorável. Ela gera um deslocamento, ela tem uma fluência maior que o do peso próprio. E isso é bom, porque a proteção não está gerando um deslocamento contrário ao das ações gravitacionais. Então é bom que eu tenha bastante fluência dela, né? Esse é um ponto favorável da proteção. A fluência dela é maior porque o T0 dela é menor. Então ela atua é, durante mais tempo que o peso próprio. E que os demais permanentes, logicamente, né? Que no caso, sobrecarga acidental nem tem influência, né? Mas das ações que têm influência, a proteção é a que atua durante mais tempo, né? Ah, mas é uma diferença só de alguns dias. Sim, é de alguns dias. Só que a fluência, ela tem uma intensidade muito maior nas primeiras idades, tá? Então, por isso que realmente é bem importante que a gente tenha aí essa consideração para proteção, favorável, com certeza, mas nós consideramos, tá? Porque faz todo sentido. Para a gente, assim, basear essa solução, né? Aí aqui é o traçado dos cabos, depois aí no final eu vou falar um pouquinho sobre eles aí, tá? Algumas questões bem legais aí que a gente tem, que é fruto aí desses nossos anos de trabalho, né? E que a gente aplica aí no método de desgaste e proteção, tá? Algumas coisas bem interessantes aí que embasaram aqui essa solução. Então aqui a gente tem uma redução drástica, aí no número praticamente ficaram 100 vigas, né? Então só as de bordo, né, que são construtivas apenas, tá certo? Espessura média de 25 centímetros, é um pouco maior, então, não existe milagre, né? Então, assim, a espessura média ficou um pouquinho maior que a do concreto armado, tá? Então, é só para a gente pontuar isso aí. Eu não vou chegar aqui, não sou irresponsável de chegar aqui mostrando uma coisa milagrosa. Quer dizer, para mim, só a solução, só a proteção resolver aquele deslocamento ali já representa quase um milagre, entre aspas, né? Mas em termos de consumo, ó, a espessura média realmente ficou um pouco maior. Mas vamos lá, né, pessoal? Agora que a gente vai começar a ter uma conversa sobre isso, né? Espessura média um pouquinho maior, praticamente igual, né? 1 centímetro ali que deu diferença, mas não teve uma redução, certo? Bom, só que olha só, gente, o que que a gente tem para essa solução aqui, a quantidade de transições, né, que a gente viu aqui, como que ficaram as transições, ó, muito mais leve, né? Por quê? Muito menos pilares, alguns desceram direto, aqui, ó.
esse cara aqui desceu direto, ó, por exemplo, ó. Desceu direto, desceu direto. Não foram muitos, né? Mas assim, os que não desceram direto foram poucos. Esse aqui desceu direto também, ó, desceu direto. Então a gente teve 6 aqui que desceram direto e realmente aqui, ó, quais que nascem? Esse e esse, né? No caso aqui, um total. Aí, assim, ficou uma solução realmente, assim, com um nível de limpeza, né? De execução de forma muito superior, né? Tanto a transição como para o pavimento tipo, né? Certo? Então, assim, é isso, galera. O que a gente tem aqui de complexidade de forma, armação na solução convencional gera um impacto aí na produtividade, no prazo e no custo, efetivamente, né? Que realmente a gente tem uma melhoria muito grande aqui com a solução utilizando o concreto protendido, certo? Então, aqui mostrando os quantitativos. Então, eu vou aqui assinalar alguns, né, de referência, tá? Aqui o convencional, aqui a espessura média, ó, realmente ficou um pouquinho maior da proteção, certo? Consumo de formas, aí que a proteção bate bem, ó. Porque forma hoje em dia é muito caro, né? Até eu coloquei um custo de referência de forma que é mais baixo do que o que a gente tem visto hoje em dia, tá? Mas a forma, de fato, a diferença é gritante, logicamente, né? A gente sabe que na convencional é uma média de 2. No caso aqui tá errado, tá? É metro quadrado por metro quadrado, né? Que é metro quadrado. Opa, metro quadrado por metro quadrado, tá? Aqui de forma. E a transição nem se fala, né? Que a diferença que deu, né? Transição, diferença gritante também, né? E o concreto da transição do convencional, muito maior também, né? Logicamente, a gente tirou um monte de vidros. Passou ali com 6 pilares direto e outros a gente transitou, mas aí foram 2 vias de transição. Olha só, realmente, o que que a gente conseguiu fazer. Porque é isso, a gente jogou com os pilares ali, que aí eu não preciso ficar mais alinhado, pilar tal alinhado com outro pilar, não precisa mais disso. A gente pode ter uma flexibilidade muito grande do posicionamento dos pilares em planta. Tá? Então, esses pilares aqui dessa solução, né, protendida, tá? Eles têm uma flexibilidade em planta aqui muito grande, tá? Então, a gente não precisa se prender aqui a qualquer alinhamento. Então, realmente, essa é uma vantagem grande aí que temos da solução com proteção na laje lisa, certo? Aí, a armadura passiva, né? A gente tem aqui a convencional, né, em torno de 20 quilos por metro quadrado, e aqui 14, né? Quilos por metro quadrado. Eu avalio por metro quadrado, porque realmente é a referência que eu entendo que é a mais razoável. Teoricamente, a taxa aqui por metro cúbico ficou boa, né? 83. Só que, efetivamente, a gente não tem necessariamente nesse número algo que seja bom por conta da quantidade de vigas. Aqui a gente teve um acréscimo de armadura ativa, né? Que entrou na conta também. Beleza? Então é isso, tá? A gente tem esses números aí como referência. Basicamente, aqui, focando no pavimento tipo, volume de concreto praticamente igual, né? Esse e esse. Forma da proteção muito menor, né? Esse aqui é o convencional 2,16, da proteção 1,45. E aqui, né, a taxa de aço passivo, na realidade, teria que fazer um combinado aqui. Assim, na proteção deu um consumo maior, né? Se eu dobrar isso aqui, né, que seria uma referência básica, né? Eu chegaria aí em algo em torno de 25, né? Contra 20 aqui, realmente, né? A questão, o aço, no caso, a gente teve um consumo equivalente maior na laje protendida, certo? Realmente. Então, empatou no concreto, na forma a proteção ganhou, e no aço, o concreto armado estaria ali na frente, tá? Mas é isso, pessoal. O foco aqui realmente é o que? É a solução propriamente dita. Não somente o custo direto, certo? Mas eu diria que até sim, o custo direto, a própria forma, tá? Esse valor aqui não é só. Muitos empreiteiros já não cobram mais por metro quadrado só de forma. Eles cobram conforme a complexidade. Então, o custo do metro quadrado daquela solução convencional ele vai ser mais caro. Além de ter maior quantidade de forma propriamente dita, ele também vai apresentar naturalmente, um custo, né? O empreiteiro de forma, ele hoje em dia tem cobrado mais quando a gente tem uma solução de formas mais complexa, certo?
Aí aqui a gente fez uma estimativa de custo, considerando aí alguns números, ó, forma, isso aqui já está muito mais caro, né, hoje em dia, né? Uma referência também para o aço ativo, certo? Também varia com a quantidade, tá? Aço passivo e concreto, né? Essas aqui são referências, né? Concreto também está mais caro, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, normalmente na FCK 35, 40, o valor está maior que esse aqui, mas enfim, é só uma referência aqui para a gente poder comparar. E o que a gente percebe aqui é o seguinte, né? O total aqui que a gente tem, né? Aí no consumo, né? Foi muito a diferença, né? Considerando a transição que mandou aqui muito, né? Que a transição, o tipo, diria que o custo direto, né? Não está pontuado aqui, mas ele deve ter ficado ali mais ou menos equivalente, talvez até um pouquinho mais barato do concreto armado por conta do aço, tá? O custo direto. Mas a transição ela perde de lavada, né? A proteção ela elimina praticamente todas as transições. Então esse que é o foco da proteção. É além de otimizar o pavimento tipo, principalmente em relação à produtividade, ela tem essa possibilidade de eliminar transições ou diminuir o número de transições, diminuir o número de fundações. Isso aí tem um impacto gigantesco para a logística de obra, a depender do tipo de fundação. Isso é crucial, certo? Você diminuir o número de pilares e, consequentemente, diminuir o número de fundações, certo? Bacana. Aí aqui falando efetivamente buscando contemplar esses indiretos, certo? Então a gente tem aqui, né, além desses pontos que a gente mostrou, né, efetivamente uma diferença aqui de custo, né, que a gente tem, tá? Depois a gente vai pontuar isso. A gente fez algumas estimativas, eu acho que a gente tem interagido aí com os clientes para tentar acertar cada vez mais nesses indiretos, para contemplar aí esses indiretos no custo, tá? Lógico que isso aí é mais complexo, a gente tem N fatores aí de antecipação de entrega, a questão de você não ter atrasos, pela estrutura ser mais rápida. É difícil quantificar tudo, né? Mas a gente buscou quantificar algumas coisas aqui, considerando um custo, um cube aqui, né, de 2.852 por metro quadrado, tá? Duração de 9 meses, tá? Mais a duração total do empreendimento. A gente tem aqui uma estimativa, né, por metro quadrado aqui de custo, né, desse valor aqui. E aí o custo de administração global mais local, 9%, tá, desse valor. E aí a gente já está multiplicado aqui pela metragem quadrada, né? Então, 3.600.000 foi uma estimativa aí, né? Estou falando aproximadamente, né? Os números quebrados estão aqui mostrados, certo? E com a mudança da solução, a gente estimou que teríamos uma redução de 90 dias de prazo, tá? Então, eu acho que está até conservador aqui, mas a gente estimou isso aqui, é o que a gente tem visto com os clientes. Às vezes, só na transição, o cara tem aí 2 meses, então você imagina, repetindo ali em pavimento tipo, realmente é bem razoável que você tenha até mais que isso. Mas, enfim, como estimativa, a gente pode mudar aqui e ter a variação devida. E aí a gente tem aqui, né, por mês, esse custo de administração aqui, beleza? Então, a gente, na realidade, multiplicou isso aqui, né, por 3 meses, certo? Não tem a conta aqui, mas 90 dias aqui são 3 meses, né? Então, multiplicou isso aqui, né, vezes 3 para chegar nesse valor. Então, aí corresponde a 6,45 do custo da estrutura original, tá? Então, a economia, a gente somou essa economia aqui com a economia direta de materiais aqui, que foi oriunda principalmente da otimização da transição nesse caso, certo? Então, lógico, né, que a gente tem aí essa otimização aí que realmente é bastante relevante, né, aí para nossa estrutura. E esse aqui é um depoimento, tá? Quem quiser aí, acabou que eu não consegui colocar aqui para mostrar para vocês, acho que também não é tanto o foco, né? Mas a ideia é realmente isso aí, né? A gente já fez alguns empreendimentos para essa construtora, que é a Xscala, né? Uma parceria da Sigma 1 com a Planear, tá? Aí, né, fazendo soluções com proteção. É, e aí, se quiserem pegar aí o celular e dar uma escaneada aí, tá no meu LinkedIn também, esse depoimento do engenheiro Miquel, tá? Aí dessa construtora. E eu vou rapidamente, só para também fazer uma abordagem, né, nessa linha aqui do projeto, né? Para quem tem interesse aí no tema, né? Realmente é bem interessante a gente poder estar também aproveitando a oportunidade, né? Para abordar aqui isso, né? Como que a gente teve essa
A proteção sendo tão eficiente, né? Vejam que o deslocamento ali era muito alto, né? Era quase 5 centímetros, né? E a gente conseguiu aqui, eu vou rapidamente mostrar aqui no TQS, né, como que a gente definiu, né? Mas basicamente algumas coisas, né, que a gente definiu aqui bem interessantes estão relacionadas a alguns aspectos. Porque se a gente fizesse aqui, por exemplo, né? Veja só que interessante que a gente tem aqui nessas faixas, né? A gente realmente acabou fazendo algo diferente, né? A gente manteve o cabo lá em cima, tá? E aqui nessa outra, a gente acabou fazendo com o cabo não indo aqui, dando essa intensidade, certo? Então, o que acontece? Se eu mexer isso aqui, por exemplo, olha que interessante, né? Isso nos dois lados, né? A gente tem aquele nível de deslocamento, né? Falando, mostrando só a proteção aqui, né? Não vou nem... Vou mostrar isoladamente só a proteção para gente ver o que que acontece se a gente muda esse conceito ali, porque assim, o que acontece? A gente tem uma necessidade igual aqui no balanço e no vão, mas realmente, né, o balanço aqui é mais delicado. Então, assim, a gente teve esse nível aqui de deslocamento da proteção, né, em torno de 0,97, né? Se eu mexer aqui, por exemplo, né, nesse cara e levar ele aqui para uma excentricidade maior, né, por exemplo, né, ver se eu consigo fazer essa aqui, né, que seria aí o natural, né, se eu vejo aqui, né, o resultado disso, até o outro ali, né? O outro também é interessante que a gente faça essa simulação, porque realmente aqui, na verdade, essa estrutura, ela teve esse balanço principalmente, teve uma atuação também da viga, né? Que é uma viga de bordo, mas ela funciona. Então esse que é um ponto importante, tá? É uma viga de bordo, mas ela tem atuação como viga de concreto armado também, que ajuda. Então a gente, no TQS, consegue fazer essa consideração mista, né? A gente tem isso lá no treinamento, né? A gente mostra justamente quais são as hipóteses que devemos adotar, quais são as configurações, quais são os parâmetros para adotar uma estrutura de concreto armado junto com a de protendido, para a gente poder tratar a estrutura como mista, efetivamente, tá? Porque a gente precisa colocar as vigas ali para arrematar as quadrilhas, né? Executivo. Só que ela ajuda também, tá? Ela tem ali uma parcela de contribuição, né? Então, se a gente mexeu ali, ó, vamos ver como é que ficou o deslocamento só da proteção, né? Que é o que a gente estava olhando ali. É bem interessante que a gente veja aqui, ó. Olha só. Aqui, ó, a eficiência que gerou. Bem menor, ó, 0,69 aqui e 0,69 aqui, né? 0,76. Enquanto no outro lado, ó, que a gente não mexeu, ó, olha só, 0,92. Então veja que interessante. Às vezes a gente não fazer traçados convencionais, lógico que a gente tem que verificar tensões e tudo mais, né? Mas nem sempre a gente precisa fazer aquele traçado convencional, ele pode até atrapalhar. Então, assim, aquela verificação que a gente viu aqui, ó, por exemplo, ó, aqui, ó, já não ficou tão confortável, né? Já ficou 1,26 aqui, certo? Então, assim, vejam que num detalhe a gente tem uma mudança de eficiência. Então, aqui a gente trabalhou em muitos detalhes. Realmente é uma estrutura com dimensões, né, de vãos, balanços muito expressivos. E a gente trabalhou em todos esses detalhes, né, que ao longo aí dessa minha jornada, tanto como calculista como como professor, a gente pôde lapidar aí esses artifícios, né? Entre alguns artifícios aqui a gente mostrou um deles, né? Então a gente teve que fazer muitos deles nessa estrutura para a gente poder resolvê-la da melhor forma, certo? Então aqui a gente tem conclusões aí realmente que a gente teve um ganho aí de produtividade muito expressivo, né, para a obra, tá? Menores custos diretos, mais liberdade arquitetônica, economia no custo total do empreendimento. Então é um caso realmente que a proteção se encaixou muito bem. Novamente, não é sempre que ela se encaixa, mas aqui, de fato, a gente foi muito feliz em ter essa possibilidade aí junto com a Planear e poder adotar essa solução, né? E juntamente com o nosso parceiro Xscala também, certo? Então, a gente tem a possibilidade de uso de sistemas mais industrializados, né, como mesa voadora, por exemplo, e aí dá mais produtividade também, e elementos de execução mais simples, né, reduzindo riscos e facilitando o controle de qualidade. Simplicidade na compatibilização muito grande também, tá? Então é isso. Meu muito obrigado. Espero que tenham gostado aí da palestra, né? Procurei realmente passar aí, né, um conhecimento sintetizado, né, relacionado a esse projeto, mostrar uma visão para vocês aí também de projeto, não só, né, de ganhos executivos propriamente ditos, tá?
E é isso, pessoal. Muito obrigado. Dúvidas aí. Bom, me sigam no Instagram também aí, quem não me segue ainda. Lá a gente tá sempre postando muitos conteúdos de proteção. Arroba Maurício underline Sgarbi, né? Não tá aqui, né? Vou até escrever aqui para vocês poderem, quem não me segue ainda, me seguir lá, né? Maurício, minúsculo, né? Maurício underline Sgarbi, tá? Então a gente posta conteúdos diários, né, muitos deles de proteção, e também mostramos detalhes, né, da nossa capacitação, né, do nosso treinamento, da nossa mentoria, né? A gente tem ali um programa de acompanhamento dos calculistas, né? E temos o treinamento, método de escape e proteção, no qual a gente conseguiu aí chegar, eu diria, no estado da arte, né, dessa minha jornada aí pelo Brasil, ensinando proteção, e da minha jornada como calculista projetando, né? Então, consegui ali, a gente faz aulas mensais ao vivo, tem a plataforma recheada ali de conteúdos com insights, projetos aqui do escritório também ali resolvidos. Então, a gente está sempre colocando ali no Instagram sobre as oportunidades aí em relação aí ao treinamento e à mentoria também. Tá certo, pessoal? É Maurício, isso. muito obrigado pela palestra, tá? O pessoal, durante a palestra, foi mandando algumas dúvidas aqui. Eu vou passar para você, mas só Pô, antes de entrar nos comentários do pessoal, só para lembrar vocês, pessoal, eu mandei no chat novamente, sobre o Prêmio Talento, ele está disponível aí para se inscrever até dia 16. Quem tiver um projeto legal aí, pode enviar um projeto de pretensão, enviar um projeto para participar, tá? Ô, Maurício, durante a sua apresentação, a gente teve uma pergunta do Carlos aqui. Você estava no slide, se eu não me engano, do 10 ao 13 do seu PDF. E aí ele pergunta o seguinte: cadê o Carlos? Depende. Tá, acho que ele apagou. Hum, a professora Maia tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. não, Até, ó, vamos lá, vamos no pode- aqui do Carlos. Essa deformação de 1 centímetro é imediata ou já diferida que você tinha olhado no programa? Então, essa aqui na realidade, é que agora mexeu um pouquinho aqui, né? Mas Aham. ela na realidade é após a execução das alvenarias. Então, seria considerando para sobrecarga acidental essa influência, né? Porque não tem influência, né? Então ela entra aqui, ó, com o coeficiente dela, né? Que seria o XI2 da quase permanente. E as demais, elas estão considerando só a fluência, né? Permanente, você pode dizer que uma parte pode ser executada também da pós-alvenaria, mas a proteção e o peso próprio são só fluência. Mas uma parte da fluência só, né? Veja que o total da fluência é o quê? 2,3. Aqui a gente considerou 1,3. Por quê? Porque antes da alvenaria ser construída, uma parte da deformação já aconteceu, né? Então, assim, até eu digo que essa combinação está conservadora, Carlos, porque assim, a gente está considerando em tese aqui toda a fluência vindo para cá, né? Porque é 2,3 e 1,3 peso próprio, por exemplo, né? Quando na realidade uma parte da fluência já aconteceu também antes da alvenaria ser executada. Então a gente poderia otimizar isso aqui, chegar a 1,10 aqui, por exemplo, tá? Então a gente faz conta, né? A gente pode realmente chegar aí numericamente em valores menores, dependendo da consideração, tá? Mas é isso, tá? Tem a parcela de fluência aí sim do peso próprio e da foragem, né, que é a proteção. Beleza. Em relação ao slide 10 e 13, a pergunta seria qual foi a seção da viga de transição, tá? 10 a 13 aí para cima. Isso. Essa daí, ó. Eu acho que no modelo deve dar para ver melhor. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá um pouco diferente, mudou um pouquinho. Mas tá em torno de 1 metro, né? Mais ou menos, né? Tá em torno de 1 metro, aproximadamente. Deixa eu ver se nesse slide eu consigo ver. Aqui não, nesse pavimento aqui tá com 150, Carlos. 150 centímetros. Beleza. O Guilherme perguntou no slide 15, essas taxas que você mostra aí, eu acredito que sejam as taxas, se eu não me engano, isso aí, taxa de consumo, né? Isso. Se já está considerando a seção da viga de, perdão, já está incluso os pilares
ou só as lajes e vigas? Os pilares também, boa pergunta. Estão incluindo os pilares também. Ah, beleza. O Cleison fez um comentário aqui, acredito que embasado em uma fala sua, que ele fala sobre a alteração do ritmo da obra, né, que permite uma maior agilidade, né, que é basicamente o nosso tema aí, né, quando a gente está trabalhando com proteção, a gente acaba, consequentemente, reduz forma, reduz N coisas, e aí acaba que a gente consegue ganhar velocidade, né? Com certeza, e tem um trabalho sendo já foi desenvolvido, né, pela ABP, né, eu participei também ativamente com eles, né, o Lucas e o Gabriel, que mostra também uma possível redução de escoramento, né, então bastante relevante também aí para essa otimização como um todo, né, exatamente. Aqui a pergunta é a mesma, se a espessura, na espessura média, está incluído o concreto dos pilares? Se a taxa está. Isso, sim, 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 tá tudo aí, pilar também tá. Beleza. Em relação aos valores da não linearidade física da norma, quais os valores que foram adotados nesse projeto? Haja vista que era uma estrutura protendida. A gente adotou, salvo engano, para laje 0,6, tá, Carlos? Eu tenho adotado isso. 0,6 para laje, ao invés de 0,3. É uma ótima pergunta, porque realmente a gente não tem ainda uma conclusão no meio técnico, né, sobre qual valor adotar. Só que eu acho o seguinte, né? O que que acontece? Logicamente, a gente tem a pré-compressão, então a gente aumenta aí a rigidez, né? Aumenta o EI, ele pode ser maior que 0,3, com certeza, tá? Eu diria que para vigas a gente consegue aumentar até para 0,7, tá? Para lajes, 0,5, 0,6 seriam números razoáveis, porque em vigas a pré-compressão ela é maior, né? Ela chega aí até, né, numa média 3 MPa, né? Em lajes a gente tem aí uma média de 1 MPa. Então, para lajes esse aumento, né, ele é um pouco menor realmente do que para vigas, né? Vigas a gente tem um aumento mais substancial, mas é algo realmente que precisa ser resolvido ainda pelo meio técnico para que a gente possa ter conclusões melhores, mas considerei 0,6 nesse caso aí, tá? O Carlos trouxe aqui uma outra questão sobre a viga de transição. Quantas etapas de proteção foram feitas? Para as vigas, não, a transição não é protegida não, tá? Só o tipo, tá? Então não tem etapas porque não tem a proteção, né? Aí a seção da viga, eu tô dentro da pergunta dele, né? Maurício, desculpa, a seção da viga, pergunto base, a altura você falou 150. Isso é base ou... Ih, realmente, deixa eu ver aqui, cara, pra conseguir dar um zoom aqui. Acho que realmente eu falei a base, né? Deixa eu ver aqui. Não, é a altura mesmo. Por exemplo, 200 por 150 essa viga aqui, por exemplo, né? 200 por 150. Ó, o pessoal tá faltando a aula aí, ó. Obrigado aí pelo prestígio, né? Valeu aí por estarem me prestigiando aí nessa quarta noite aí, pessoal. Obrigado. Alisson, aproveitando o seu comentário, a gente está emitindo certificados, tá? De horas complementares. Não sei se é o seu caso de pós-graduação ou se você está na graduação, mas se você não tiver se inscrito, dá uma olhada se você ainda consegue fazer a inscrição no Simpla, que daí a gente consegue emitir certificados, tá, pessoal? Para vocês utilizarem como horas complementares. E o Carlos te questionou, indagou aí, ô Maurício. Carlos, se você quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade, tá? No final que a gente deixa aberto, outras pessoas também, se vocês quiserem abrir, fiquem tranquilos. É, essa, Sobre a viga de é. transição, motivo que você não protendeu ela. Então, cara, eu não lembro, assim, realmente eu confesso que eu, assim, uso proteção em via de transição em situações realmente relevantes, né, quando precisa bastante, tá? Então, nesse caso aqui, provavelmente a gente conseguiu resolver no concreto armado com um nível aí de dimensionamento que eu fiquei satisfeito, né? Aí a gente não fez, né? Porque tem que pretender normalmente em várias etapas, né? A gente usa bastante também, tá? Mas aqui, provavelmente, né? Confesso que eu não atuei tanto na parte do dimensionamento das transições aqui, tá? O pessoal aqui do escritório que já estava mais envolvido com o projeto. Mas pelo que eu me lembro, que eu imagino que seja, que o dimensionamento ficou. A gente tem um alívio, né, da armadura de flexão, o cisalhamento tem pouco alívio, né? Então,
a gente entendeu por bem manter no concreto armado mesmo. Entendemos que nesse caso, né, foi melhor fazer em concreto armado por conta do dimensionamento não pedir proteção, provavelmente. Acredito que seja também uma solução que às vezes o pessoal evita pelos problemas de obra, né? O pessoal às vezes quer pretender ali, acaba faz uma parte parcial, acaba esquecendo de terminar de puxar os cabos no final. Então, o É, tem esse risco pessoal também. acaba não é é uma solução legal, mas tem que ter um cuidado redobrado, levando A em gente tem que consideração estar os de olho, né? O problemas que a calculista gente tem que estar de tem. olho. Você puxou, protendeu, tudo. É verdade. Levando em consideração que em obras tudo se vê e tudo acontece, às vezes o É, pessoal toma esse cuidado, né? O Antônio mandou verdade. aqui para você, ó, parabéns pela excelente palestra. Obrigado, Antônio. Valeu aí pelo feedback, tá? Imagina, talvez fosse menor de 150. Pode ser. Exatamente. Não, pretendendo, a gente poderia realmente reduzir a altura. Provavelmente seria uma possibilidade, né? Mas, enfim, se não teve problema, se a gente conseguiu aí com essa altura atender bem a arquitetura, provavelmente foi o caso, né? Aí a gente realmente, nesse caso, não usou a proteção, né? Mas com certeza daria para reduzir dimensões, né? A proteção ela dá essa possibilidade, né? De reduzir tanto a altura como a largura, enfim, as duas, uma ou outra, né? Então, é nessa linha. Maurício, eu Obrigado tenho aí uma pelo... pergunta. Léo aqui, tudo bom? Fala, Léo, tudo bem? Beleza. Eu fiquei na dúvida com relação à opção convencional. Me pareceu, pela quantidade de pilares, bem denso e talvez até um pouco. Aí, por isso que eu comecei dizendo me pareceu, né? Não tenho detalhes do Uhum. projeto, mas considerando a altura, eu achei muitos pilares. E daí, agora, na situação pretendida, a gente reduziu bastante isso. A minha pergunta seria, os parâmetros de estabilidade, como é que estava antes e como é que ficou agora? Eu não tenho aqui a solução em concreto armado exatamente, mas a gente realmente, né, no concreto armado, né, que isso aqui na realidade foi uma solução prévia que a gente validou até fazendo pelo modelo 4 como eu falei, né? Então, com o modelo 4 a gente perde um pouco de rigidez. Mas a gente ficou ali nas duas, bem próximo ali, né, a gente gosta de parametrizar pelo H sobre 1700, né? Ele ficou ali aproximadamente a 70% de atingir o H sobre 1700, tá? Nas duas, né? A gente deu uma balizada nos parâmetros, né? Então, a princípio, essa foi a referência, né, para convencional e a gente foi nesse caminho também na protendida, né? Lembrando que na protendida, necessariamente, a gente precisou considerar a laje para estabilidade, né? Então, teve esse ganho. Além disso, né, a gente colocou esse parâmetro maior também. Se a gente deixasse o 0,3, provavelmente a gente precisaria enrijecer mais, né? Mas eu lembro que foi isso, Léo, em torno aí de H sobre 1700, né, que é o limite, só que um pouco afastado ali o valor do deslocamento na direção vertical em torno de 70%, tá? E os dois mais ou menos se balizaram ali. Bacana, obrigado. Boa. Valeu, Léo. Obrigado aí pela pergunta. Maurício, o Stenk mandou, Maurício, por ser um pavimento tipo bastante grande, muita dificuldade com a compatibilização com as instalações. Abraço, Alberto de Floripa. Opa, Alberto, valeu. Exatamente. Tem esse porém, tá? Realmente. E como o Léo colocou, realmente, assim, a gente também achou pesado, né? Quando a gente viu esse. A gente, pô, dá para reduzir alguns pilares de repente aqui. Mas, de fato, a gente viu que, pela consideração do modelo 4 do TQS, se rodasse no modelo 6 principalmente, daria para. Aí eu lembro que ficou mais folgado. Eu lembro que correndo pelo modelo 6 ele ficou ali a 50% bagagem sobre 1.700, né? Ficou mais folgado. Mas aí vários pontos ali da laje muito espessa, né? Muito pouco espessa, não estava passando, tá? E aí realmente essas vigas aí elas são necessárias, né? Para que a gente tenha lajes de espessuras menores, né? E aí a gente com isso teve esse problema com instalações muito grandes, né? Com certeza, Alberto. Então muita dificuldade que a gente tem na compatibilização. Tem razão. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Maurício, em nome da equipe da ABS Inovação aqui, eu gostaria de te agradecer pela palestra, por ter respondido o pessoal, ter interagido, ter trago esse conteúdo tão rico para a gente. Proteção é um assunto, infelizmente, ainda tem muita gente ainda que não utiliza, mesmo tendo N benefícios,
E eu acredito que com isso a gente consegue levar um pouquinho de conhecimento para o pessoal cada dia mais. Muito obrigado pelo seu tempo, por esse material incrível que você trouxe aqui para gente. E só agradecer, tá? E assim, precisando da gente da renovação, estamos aqui. E pessoal que está aqui com a gente também, muito obrigado a todos que interagiram no chat, espero que tenham gostado. Léo, Mário, que estão aí também, que estão junto comigo aqui na renovação, sempre me ajudando aqui na parte de palestras. E obrigado a todo mundo aí. Excelente. Muito obrigado, Yara, a todos aí os presentes, tá? É uma honra aí poder estar colaborando com a ABS Inovação, né? E na minha figura aqui de diretor regional da ABS do Rio de Janeiro, né? E mais um motivo aí para eu estar com vocês aí nessa oportunidade. E podem contar comigo porque precisarem, tá? A Yara já sabe, né? Que o que precisar aí que eu colabore, tá? Para vocês aí poderem cumprir aí a missão de vocês, né, que é chegar aí junto com a ABS, né, com a ABS, né, que é como um todo aí uma associação que tem por objetivo valorizar o calculista pela sua atuação, né, realmente buscar essa nossa valorização profissional, buscar a melhoria da qualidade dos projetos, né, a nossa missão ela se resume a esses dois itens, né, e vocês estão contribuindo bastante, tá? Parabéns aí pelo trabalho de vocês e contem comigo aí pro que precisarem. Igualmente. Ou, Wildney, você quer falar? Pode, fica à vontade. Boa noite. Eu queria pedir primeiramente desculpa porque eu acabei me atrasando, não consegui chegar a tempo, mas eu vou assistir a gravação posteriormente. Parabenizar aí mesmo que eu não tenha assistido, mas parabenizar, né, pela iniciativa e fazer uma pergunta. Eu até já tinha falado com o professor pelo Instagram. Ele até me deu ele até me respondeu, mas acabou surgindo outra dúvida. Aí eu queria ver se ele podia tirar essa dúvida. Com relação às beltês de lajes lisas protendidas, se tem alguma bibliografia que eu possa pesquisar para poder. Porque eu tô estagiando e eu tô vendo essa situação, tô conhecendo agora, né, esse sistema construtivo. Eu queria saber se tinha alguma bibliografia que eu pudesse pesquisar. Então, Yuri, né, primeiramente, obrigado pela pergunta. Não existe uma bibliografia específica que trate a questão das BUTs, certo? A gente tem limites em várias regulamentações, normas recomendadas, tá? Inclusive, não existe um limite propriamente dito, até porque a gente não tem vãos perfeitamente regulares nas duas direções. Então, se você tomar como referência um vão na vertical para cima do pilar, você tem umas BUTs, para baixo você tem outra, à direita você tem outra, se pegar um outro pilar você tem outro. Então, assim, você perde a referência, né? Tá? Então, assim, para vãos regulares, né, as normas elas acabam indo numa direção bem alinhada, né? Normas, regulamentações, né, que varia ali entre 40 e 45. Tá? Basicamente, esse é o intervalo que varia as recomendações, que normalmente são os valores aí, né, no seu limite inferior e superior, né, você começa a colocar ela com um L sobre 38, 37, ou seja, com uma SBUTs menor, você começa a não ter a necessidade de protender, né, normalmente, tá? E quando você coloca realmente uma SBUTs maior, né, do que L sobre 45, por exemplo, aí você começa a ter problemas relacionados à vibração, relacionados à verificação de deformações, relacionados à punção. Então é natural que você comece a ter problemas se você tem as BUTs médias aí maiores que o L sobre 45, tá? Mas aí cada norma coloca ali um valor, mas normalmente está nesse intervalo, tá? De recomendações de SBUTs, mas novamente é uma recomendação. O que precisa para uma estrutura é ela passar nos estados limites, o último de serviço. Porque muitas vezes você tem um vão ali de 10 metros, só que na outra direção é 5. Aí qual que você vai pegar? Se você pegar pelo 10, se você colocar as BUTs limite pelo vão de 10, você vai estar normalmente sendo muito conservador, porque a estrutura, ela, na realidade, ela é bidimensional.
Então, não importa o maior vão, importa, por exemplo, é a média. Então, tem um contexto complexo que só fazendo uma análise bidimensional mesmo e verificando aí, fazendo as verificações pertinentes, que você vai ter efetivamente a tua análise consistente, e aí sim você vai definir a tua espessura de laje por essas verificações. Obrigado, professor. Essa situação mesmo do que eu estou comentando, eu tinha encontrado esses valores assim, cheguei a encontrar até informações sobre 60, valor no máximo de 60 para lajes lisas protendidas, no caso, né? Só que no caso específico do estágio que eu estou tendo contato, fazendo a 60, conta com, 60, 60. no caso lá, está superior a 60, e por isso que eu achei estranho. E aí me Uhum. veio a curiosidade, eu estou tentando encontrar na bibliografia, mas não estou encontrando. Por isso que 60, a 60 é um curiosidade, valor entendeu? bem alto, né? Assim, se você pegou a média, tá estranho mesmo. Um vão de 10 metros, você tem uma laje de 16, né? Talvez, bom, não sei, né? Realmente, assim, eu não tenho como categoricamente dizer que não tá bom, porque você precisa fazer verificações. Se estiver passando em tudo, tá ok. Mas é um ponto de atenção, tá? Tá bem esperto mesmo, tá? Capaz, realmente tem grande chance de não passar a punção, de não passar na deformação, na vibração, né? Então, você precisa checar, tá? É um ponto de atenção. Realmente tá dando bem altas BUTs aí, né? Tá certo, obrigado aí, a paciência. Nada, obrigado a você pela pergunta. Obrigado, pessoal. Vamos encerrar agora a transmissão. Posteriormente, a gente disponibiliza no YouTube, tá? Maurício, assim que estiver disponível, eu mando para você o link também. Beleza. Agradeço a todos pelo tempo, por todos que estão aqui. E até a próxima palestra, pessoal. Até mais. Tchau, tchau para vocês. Boa noite a todos. Tchau, um abraço. Valeu, boa noite. Tchau.